Graça e paz, irmãos. 14 de outubro, mês da reforma, e eu quero compartilhar com você alguns versículos da poesia que Davi escreveu depois que ele se quebrantou, se arrependeu do seu pecado. Eu começo na parte B do verso 5, que diz assim: resolvi confessar tudo ao Senhor, e Ele perdoou todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois Tu me tens protegido. Chega uma hora na vida do ser humano que ele pergunta ao seu coração: com quem eu posso contar para ser salvo? Com quem eu posso contar? Essa pergunta habitou o coração de Zaqueu. Zaqueu havia sido um homem corrupto, um homem que tinha feito muitos males, mas ele se arrependeu e, como prova do seu arrependimento, disse a Jesus que ele daria parte dos seus bens para tentar reparar as coisas que ele havia feito de errado. E Jesus diz, olhando para ele, diz: hoje a salvação chegou a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E esta afirmação de Jesus nos vem ao coração uma afirmação, uma pergunta inquietante que muitos fazem: como eu posso ser salvo? E lendo a Bíblia de maneira atenciosa, você vai encontrar pessoas preocupadas com a sua salvação. E no Novo Testamento, algumas delas se dirigem a Jesus com uma pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? E pelo menos 3 pessoas nós podemos lembrar na Bíblia, pessoas preocupadas com a sua salvação. O primeiro deles é o jovem rico. O jovem rico é a narrativa de uma história de Marcos 10, 17. E Marcos diz que Jesus, quando se colocava a caminho, em dado momento do seu ministério, correu para ele um homem e se ajoelhou e perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tratava-se de um distinto jovem religioso, alguém que levava a sério os mandamentos. E perceba a pergunta que ele fez a Jesus. Ele disse: que farei para herdar a vida eterna? Tratava-se de um jovem raro, um jovem educado, polido, observador piedoso e preocupado com o futuro da sua alma. Ele se perguntava: ok, eu sou rico, eu tenho posição social, mas para onde eu vou depois da minha morte? Esse jovem tinha sede da salvação. É legítimo que os jovens se preocupem com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua carreira profissional, em buscar riquezas, buscar crescimento financeiro, mas veja, esse jovem tinha uma preocupação na sua alma. Ele tinha uma preocupação: para onde eu vou depois da minha morte? Este jovem era um jovem que tinha sede da salvação. E como seria bom que a juventude tivesse esses interesses? Por quê? Porque chega uma hora que a inexorável verdade bate na nossa frente e nós devemos tomar consciência que a eternidade espera por todos nós. E todos nós daremos contas a Deus, querendo ou não. Tanto que, segundo Coríntios 5, 10, diz assim: porque importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo para dar conta dos nossos atos, para dar conta daquilo que fizemos, do bem ou mal que praticamos por meio do nosso corpo. E era um jovem rico, e Jesus se dirige a ele, não com repreensão, falando: você é arrogante porque você é rico. Não, diz Marcos que Jesus, olhando no olho daquele jovem, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus.
depois vem e segue-me. E Lucas acrescenta algo importante nessa história, que são as palavras de Jesus. Jesus diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E esse contexto trouxe uma pergunta inquietante também no coração dos discípulos: mestre, mas se é assim, quem pode ser salvo? E aí nós temos diante de nós uma compreensão equivocada dessa história. E por isso nós temos a resposta encorajadora de Jesus em Lucas 18, 27. Ele diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O fato que Jesus queria dizer ali, e é importante a gente ressaltar, Jesus estava dizendo que a salvação é impossível não para os que têm riquezas, mas para aqueles que são possuídos por elas, para aqueles que confiam nelas, para aqueles que confiam na sua posição social, nas circunstâncias, em pessoas, enfim, para aqueles que não confiam totalmente nele. E na Reforma Protestante, na linguagem da Reforma Protestante, nós vamos ter uma expressão do capítulo 2 de Efésios, que é muito importante para nós. Diz assim a Reforma, conferindo com o que está na Bíblia: a salvação é pela graça. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é para aqueles que confessam a Jesus. Não importa se são ricos, se são pobres, se são pretos, se são brancos, se tem posição social, se não tem, se são cultos ou incultos. A salvação é para aqueles que confessam a Jesus. Tanto que aos Romanos, capítulo 10, de 9 a 13, nós vamos ter que: se com tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o verso 13 fecha dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E finalmente, eu quero lembrar um homem que também fez essa pergunta, que é o carcereiro de Filipos. Um homem que numa noite tenebrosa, numa noite de terremotos, quando ele viu que aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, presos, estavam na iminência de fugir, e ele, já pensando em se suicidar com a sua própria espada, pergunta aos apóstolos Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta que ressoa nas Escrituras até hoje, para todos aqueles, em todos os tempos, que têm essa inquietação no coração, foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que coisa maravilhosa é saber que podemos contar com Jesus para a nossa salvação e ouvir dele o que João registrou no capítulo 6, verso 47, quem crê em mim tem a vida eterna. E a minha oração é que Deus, na sua infinita graça, possa trazer o convencimento pleno ao seu coração e aos seus familiares, aos seus amigos que você tem tido contato, para que eles possam entender que a salvação é tão somente por meio de Jesus Cristo. E somente por meio dele nós poderemos viver eternamente. Então eu quero convidar você a reafirmar o seu amor por Jesus e agradecer porque você pode contar com ele para a sua salvação. Amém? Ore comigo. Paizinho, obrigado, porque esses exemplos dessas pessoas que nós lembramos agora de maneira rápida, breve, nos diz que nós podemos contar com o Senhor. Então somente nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos quebrantar e fazer um concerto de vida e caminhar contigo. Muito obrigado, porque a salvação é pela graça.
porque se fosse pelos nossos méritos, nós não alcançaríamos a aceitação plena diante de Ti. Te agradecemos por isso e pedimos que o Teu Espírito possa aprofundar isso nos nossos corações e no coração daqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fica na paz, tenha uma noite ainda agradável, um fim de noite agradável, que você possa afirmar no teu coração e crer somente em Jesus, que se você crer nele, você será salvo. A salvação, não é um sentimento, mas é a afirmação de que nós cremos num fato. Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar. Amém? Fique na paz, na graça do Senhor Jesus. Grande abraço!